Olá, alunos do PVS, sou Wallace Rosa, mediador de matemática do Polo de Vila Isabel, e vamos à segunda parte da aula de função quadrática, máximos e mínimos, e a relação entre a parábola e sua representação algébrica. Antes de abordarmos este assunto, vamos a um exercício. Um túnel foi construído no formato de parábola e possui altura de 8 metros e largura de 10 metros na sua base. Um caminhão de 3 metros de largura está disposto a passar por este túnel. Sabendo que o caminhão deve ocupar a faixa direita da estrada, qual é a altura máxima que o caminhão deve ter para que o seu topo não alcance a parte superior do túnel? Consideramos o túnel como o ramo de uma parábola, de altura 8 e largura 10 na sua base. Vamos representar agora o caminhão. O caminhão ele possui 3 metros de largura e não deve ocupar as duas faixas da estrada. O caminhão ocupa a faixa direita da estrada. É natural perguntarmos qual deve ser a altura do caminhão para que ele não encoste na parábola que representa o túnel. Podemos colocar a base do túnel no eixo X e a altura máxima deste túnel no eixo Y. Podemos também abordar de forma diferente, colocando a base no eixo X, só que uma das extremidades da base vai ocupar a origem, e desta forma a altura fica livre. A partir daqui podemos fazer algumas perguntas. Como colocamos a parábola no plano cartesiano? Por que a altura é máxima? Quando ela pode ser mínima? Mudando a posição da parábola no plano cartesiano, a resposta muda? Ou apenas as equações que geram a função? É possível expressar sempre o gráfico da função dada a parábola no plano cartesiano? É o que vamos saber agora. Vamos então a uma pequena revisão para deixarmos tudo claro na nossa mente. Dada uma parábola de eixo vertical, pergunta-se se é possível determinar a função de segundo grau da forma f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Lembre-se que, sendo f a expressão que representa uma função, f de x igual a zero faz com que x seja o zero da função. A fórmula que determina os valores de x para que f de x seja zero é chamada de fórmula resolutiva. X igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4ac sobre 2a. A função quadrática só admite zeros, abscissas da intersecção do gráfico com eixo x, quando b ao quadrado menos 4ac é maior ou igual a zero. Uma outra componente importante da parábola é o vértice. Dado o vértice com suas coordenadas xv e yv, temos que xv é igual a menos b sobre 2a e yv é igual à imagem de xv pela função f. Abrimos aqui um apêndice para relembrar a soma e produto das raízes de uma equação de segundo grau. Dada a função de expressão ax ao quadrado mais bx mais c, isolamos o a. Obtemos a, abre parênteses, x ao quadrado, mais b sobre ax mais c sobre a. Isso é igual a ax ao quadrado mais o oposto da soma das raízes vezes x mais o produto das raízes. Isso fica igual a vezes x ao quadrado menos x1x menos x2x mais x1, x2. Isso é igual a vezes x menos x1 vezes x menos x2. Sendo x1 e x2 os zeros da função dada. Vamos a um exemplo em que, dados os zeros da função, eles são tão importantes que conseguem devolver a expressão da função de segundo grau. Retomada a propriedade de soma e produto das raízes de uma equação de segundo grau, vamos ver como isto funciona para a obtenção da expressão da função de segundo grau dada uma determinada parábola. Considere a função quadrática cujo gráfico é representado a seguir. Vamos determinar a equação desta parábola. Note que a parábola intersecta o eixo x nos pontos 2, 0 e 4, 0. Isso significa que os zeros desta função são x igual a 2 e x igual a 4. Note também a intersecção da parábola com o eixo y no ponto 0, 8. Isso significa que f de 0 igual a 8. Utilizando as propriedades de soma e produto de raízes de uma equação de segundo grau, tomamos então a função f de x igual a vezes x menos 2 vezes x menos 4. Para determinar o valor de a, utilizamos o ponto de intersecção do gráfico com o eixo y. E substituindo x por 0, obtemos f de 0 igual a vezes 0 menos 2 vezes 0 menos 4. Isso é igual a vezes menos 2 vezes menos 4, que é igual a 8a, e sabemos que f de 0 é igual a 8. Logo, 8a igual a 8, portanto, a igual a 1. Concluímos que a função é escrita da forma f de x igual a x menos 2 vezes x menos 4. Note que 6 igual a 2 mais 4 e 8 igual a 2 vezes 4. Logo, podemos escrever a função f da forma f de x igual a x ao quadrado menos sx mais p, em que s é a soma dos zeros da função e p é o produto dos zeros da função.
Vamos considerar um outro exemplo de função quadrática cujo gráfico é representado assim, e vamos determinar a equação desta parábola. A parábola intersecta o eixo x nos pontos menos 1, 0 e 3, 0. Logo, os zeros desta função são x igual a menos 1 e x igual a 3. Podemos escrever diretamente f de x igual a vezes x mais 1 vezes x menos 3. Note a intersecção da parábola com o eixo y, que é o ponto 0, 6. Logo, f de 0 igual a 6. Substituindo x por 0 na função f, obtemos a vezes 0 mais 1 vezes 0 menos 3 igual a 6. A vezes 1 vezes menos 3 igual a 6. Menos 3a igual a 6. A igual a menos 2. Logo, podemos escrever a expressão desta função como f de x igual a menos 2 vezes x mais 1 vezes x menos 3. Tiramos algumas conclusões. Se f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c admite as raízes x1 e x2, então podemos escrever esta função como f de x igual a x menos x1 vezes x menos x2. Esta é a forma fatorada da função de segundo grau, em que x1 mais x2 igual a menos b sobre a e x1 vezes x2 igual a c sobre a. Relembramos agora o conceito de gráfico da função quadrática vista na aula anterior. O gráfico de uma função quadrática é uma parábola de eixo vertical. O eixo vertical é um eixo de simetria que divide a parábola em duas partes iguais. A parábola possui abertura e vértice, que pode ser o ponto mais alto ou o ponto mais baixo dela. O eixo vertical, como eixo de simetria, tem como consequência o seguinte fato. A abscissa do vértice tem como propriedade ser a média aritmética das abscissas dos pontos da parábola que possuem a mesma ordenada. Agora vamos construir exemplos de funções que nos permitem determinar uma outra forma de obter a expressão da função quadrática através do deslocamento vertical da parábola no plano cartesiano. Observe que o zero da função é único, x igual a 2. Portanto, podemos escrever ela da forma f de x igual a vezes x menos 2 ao quadrado. Precisamos de mais um ponto para determinar o valor de a. Observe que o gráfico intersecta o eixo y no ponto 0, 4. Isso significa que f de 0 é igual a 4. Portanto, f de 0 igual a vezes menos 2 ao quadrado, que é igual a 4a. Concluímos que 4a é igual a 4, ou seja, a igual a 1. Portanto, a função que representa o gráfico no plano cartesiano é f de x igual a x menos 2 ao quadrado igual a x ao quadrado menos 4x mais 4. Além disso, observe que o vértice tem como coordenadas 2, 0. Vamos utilizar esta função e seus deslocamentos verticais para fazer o melhor estudo do que acontece com o vértice quando fazemos este deslocamento. Tomamos a parábola verde, que tem como equação f de x igual a x menos 2 ao quadrado, cujo vértice da parábola representativa de f é 2, 0. Vamos deslocar este vértice uma unidade para cima. Com isso, nós temos uma nova função g, cuja expressão é g de x igual a f de x mais 1, que é x menos 2 ao quadrado mais 1. Observe que o vértice da parábola representativa de g é 2, 1. Note que, como o gráfico da função g não intersecta o eixo x, isso significa que ela não pode ser expressa da forma fatorada. Vamos deslocar a parábola verde para baixo em uma unidade. Lembrando que a parábola verde tem como função a expressão x menos 2 ao quadrado, cujo vértice é 2, 0. A função vermelha é tomada como h de x, que tem como função a expressão f de x menos 1, que é igual a x menos 2 ao quadrado menos 1. Observe que o vértice do gráfico desta função é 2 menos 1. Obtemos sua forma fatorada, que é a vezes x menos 1 vezes x menos 3, sendo obtido de um ponto do gráfico, por exemplo, o vértice, em que a vezes 2 menos 1 vezes 2 menos 3 igual a menos 1, o que nos dá a igual a 1. Definimos então uma outra forma de expressar a função de segundo grau, que é a forma canônica, utilizando o coeficiente a e as coordenadas do vértice da parábola. Dada a parábola do plano cartesiano, cujo vértice é v, xv, yv, a função da parábola admite como expressão f de x igual a vezes x menos xv ao quadrado mais yv. Para determinar o valor de a, é necessário obter mais uma informação do gráfico da função, que pode ser o ponto de intersecção da parábola com o eixo y. Vamos a um exemplo para a verificação da forma canônica no plano cartesiano.
Considere esta parábola cujo vértice admite como coordenadas 1 e 8 e intersecção com o eixo y dado pelo ponto 0, 6. Através do vértice construímos a expressão da função f de x igual a vezes x menos 1 ao quadrado mais 8. Pelo ponto de intersecção do gráfico com o eixo y, temos que f de 0 igual a 6. Logo, a vezes 0 menos 1 ao quadrado mais 8 igual a 6. A vezes menos 1 ao quadrado mais 8 igual a 6. A mais 8 igual a 6. A igual a 6 menos 8, que é igual a menos 2. De onde vem que a expressão da parábola representada é f de x igual a menos 2 vezes x menos 1 ao quadrado mais 8. Agora vamos abordar o conceito de imagem de uma função quadrática. Lembrando que a imagem de f é definida como o conjunto de todos os valores y pertencentes aos reais, tais que existem x pertencente aos reais, em que f de x igual a y. O valor extremo, que é a ordenada do ponto extremo do gráfico da função, que é y vértice, será um ponto de máximo ou um ponto de mínimo, dependendo do sinal de A ser positivo ou negativo. Se o A é positivo, dizemos que y vértice é o valor mínimo da função f. Se A é negativo, dizemos que y vértice é o valor máximo da função. Vamos então resolver o problema abordado no início desta aula. Temos o túnel que foi construído no formato de parábola, possui altura de 8 metros, largura de 10 metros na sua base. O caminho de 3 metros de largura está disposto a passar por esse túnel. Sabendo que o caminhão deve ocupar a faixa direita da estrada, qual é a altura máxima que o caminhão deve ter para que o seu topo não alcance a parte superior do túnel? Para resolver esta questão, é necessário obter a equação da parábola para chegar à altura máxima do caminhão. Assim, vamos mostrar as duas formas de obter a equação e, da posse dela, calcular o valor de x. Para isso, escolhemos a posição dos eixos do plano cartesiano do ramo da parábola. Assim, a base vai estar no eixo x, de modo que a origem do sistema do plano cartesiano coincide com um dos extremos do arco da parábola que representa o túnel. Vamos então a algumas conclusões sobre esta parábola. Os zeros são x igual a 0 e x igual a 10, pois estas são as abscissas dos pontos de intersecção da parábola com o eixo x. O x-vértice é a média aritmética dos zeros da função, ou seja, xv igual a 5. Logo, o vértice é tomado pelas coordenadas 5, 8, pois 8 é o valor máximo da função. Vamos escrever a primeira forma de obtenção da expressão da função de segundo grau utilizando os zeros. f de x igual a ax vezes x menos 10. Utilizando o vértice, vemos que f de 5 igual a 8, ou seja, 5a vezes menos 5 igual a 8, logo a igual a menos 8 sobre 25. Inserimos o caminhão no nosso problema. Como ele tem 3 metros de largura e só pode ocupar metade da faixa, observamos que o ponto que determina a altura máxima do caminhão é dada por 5 mais 3 na primeira coordenada e y na segunda coordenada. Ou seja, o ponto da parábola que determina a resposta é 8y. Isso significa então que f de 8 igual a y. Como sabemos que a igual a menos 8 sobre 25, concluímos que f de 8 igual a menos 8 sobre 25 vezes 8 vezes menos 2, que é igual a menos 8 vezes 8 vezes menos 2 sobre 25, que é igual a 5,12. Ou seja, a altura máxima do caminhão é de 5 metros e 12 centímetros. Vamos então abordar este problema na forma canônica, utilizando as coordenadas do vértice da parábola. Da mesma forma, obtemos os zeros, x igual a 0 e x igual a 10. O x-vértice vai ser igual a 5 e, portanto, as coordenadas do vértice são 5 e 8. Para a forma canônica, temos que f de x igual a vezes x menos 5 ao quadrado mais 8. Tomamos então um ponto que determina a raiz da função, f de 0 igual a 0, e vamos substituir na função acima. Veja que isto determina o valor de coeficiente de a, pois a vezes menos 5 ao quadrado mais 8 igual a 0, logo 25a igual a menos 8, a igual a menos 8 sobre 25. Vamos então descobrir o valor de y novamente. Vamos substituir x por 8. Logo, f de 8 igual a menos 8 sobre 25 vezes 8 menos 5 ao quadrado mais 8. Isso é igual a menos 8 sobre 25 vezes 3 ao quadrado mais 8, que é igual a menos 8 sobre 25 vezes 9 mais 8, que é igual a menos 72 sobre 25 mais 8, que é igual a menos 2,88 mais 8, igual a 5,12. Novamente achamos a resposta de 5 metros e 12 centímetros. Obrigado pela atenção de todos vocês e tenham bons estudos.